Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. Nessa semana de homenagem aos professores, vou responder aqui para vocês 10 perguntas relacionadas ao trabalho do professor. Como eu cheguei a essa profissão e por que eu decidi então ser professor e continuar em minha carreira. Você quer ouvir as respostas dessas perguntas? Então vem com a gente, vem ser sucesso! Quando e por que eu decidi ser professor? Eu decidi ser professor na minha graduação, mas não lá no começo da graduação. Eu decidi ser professor no final da minha graduação. Durante o meu curso, eu sou licenciado em Física, eu tive várias experiências e oportunidades de trabalhar em laboratórios, com pesquisas científicas, e achava aquilo ali o máximo. Mas a minha grande pergunta era o seguinte: estou fazendo essa ciência para quê e para quem? Pois é, esse questionamento mudou completamente a minha vida, porque eu me via fazendo uma parte de ciência de ponta, mas atingindo pouquíssimas pessoas com o meu conhecimento. Como então retribuir todo aquele aprendizado que eu tive em sala de aula com os meus professores e passar isso para a nova geração, para a juventude que viria? Então eu acabei abandonando os laboratórios e comecei a carreira de professor. Comecei a lecionar, mas não comecei numa sala de aula comum não. Eu comecei desenvolvendo teatros científicos. A gente começou com um projeto na faculdade de divulgação científica através de teatro. E através dessas apresentações teatrais é que a gente começou então a ensinar uma geração de pessoas. E hoje são mais de 12 anos ensinando várias e várias gerações o porquê de estudar ciência. Como foi a minha primeira aula? A minha primeira aula. Cara, a minha primeira aula foi uma catástrofe. Primeiro, vamos imaginar como foram os momentos que antecederam a essa primeira aula. Frio na barriga, medo, pavor, o que eles vão achar de mim, o que vai acontecer quando eu cruzar aquela porta. A porta de uma sala de aula para um professor início de carreira é mágica. Porque existe um mundo antes da porta e logo após a porta. E quando aquela porta se fecha e você olha para aquelas carteirinhas, todo mundo te olhando, dá vontade de sair correndo. Mas ao mesmo tempo, os alunos te olham com tanto questionamento que dá vontade de falar tudo o que você sabe para eles. A minha primeira aula foi assim, meio conturbada, porque eu não sabia muito o que falar, eu não sabia muito como me expressar para os alunos. Então eu contei um pouco da história da minha vida e a partir dessa contação de história, a partir desse momento que eu comecei a falar qual foi a trajetória que eu tracei, que eu trilhei, os alunos começaram com os questionamentos a entrar dentro do assunto da aula e a gente conseguiu desenvolver todo o conteúdo. Claro, ao sair daquela sala de aula, eu achei que a aula tinha sido horrível, mas os alunos adoraram aquela aula e aquela aula ficou marcada para muito deles. Então assim, para ser professor, você precisa sempre sentir esse frio na barriga ao atravessar a porta mágica, ao atravessar a porta entre um corredor e uma sala de aula. Porque quando você está numa sala de aula, você está em um novo mundo, um mundo de conhecimento, um mundo de saber, um mundo em que nós temos a tarefa de conquistar cada um dos nossos alunos. Fácil não é, mas acreditem, é extremamente satisfatório quando você vê o olho de um aluno brilhar dizendo: eu entendi, professor. O que, professor, você mais ama nessa profissão? Poxa, a profissão ou a carreira de professor, ela é muito bacana pelo fato e pelo simples fato de não ter rotina. Quer dizer, ela é parcialmente uma rotina. Por quê? A gente tem a rotina, sim, de entrar em sala de aula todos os dias, de preparar matéria todos os dias, de cumprir horário todos os dias, de estar na mesma escola praticamente todos os dias, porém, cada aula é uma aula diferente. Quando você precisa trabalhar o mesmo conteúdo em turmas diferentes, as aulas se transformam.
Na turma A você acaba trabalhando uma expressão teatral, na outra aula você trabalha com resumo, na outra aula você trabalha em laboratório. Então tudo isso faz com que cada dia seja um dia único na nossa vida. Cada aula seja um momento único. E isso motiva, como um todo, a gente a permanecer. Claro, também o que eu mais amo na profissão, além disso, é vir reencontrar o meu aluno anos depois e vê-lo com os olhos agradecidos às conquistas que ele teve na sua carreira, na sua profissão, na sua vida. Então, quando a gente reencontra um aluno e esse aluno agradece e fala: poxa, professor, muito obrigado, eu cheguei até aqui, isso faz toda a diferença. Então, isso marca muita gente e faz a gente amar essa profissão. Ter o reconhecimento e poder transformar vidas de diversos estudantes. Uma situação engraçada ou constrangedora em uma sala de aula? Bom, vou contar duas situações. Uma engraçada e uma constrangedora, mas assim no seu lado mais sombrio, algo ruim que a gente vive em sala de aula. A primeira situação muito engraçada em sala de aula aconteceu quando eu fui fazer uma apresentação de PowerPoint. Então eu trouxe o pendrive, tudo certinho, programei toda a aula e coloquei o pendrive, projetor ligado, a turma toda na expectativa, e a hora que você projeta, aparecem fotos daquela viagem de fim de ano. Claro, isso já faz uns 10 anos, mas foi muito engraçado, porque aí eu tive que mudar a aula, né? Utilizar aquelas fotos. Então a aula deixou de ser uma aula de física, de algum conceito físico que a gente ia trabalhar no momento, e a gente teve que trabalhar ali a viagem, conversar sobre a viagem, sobre o momento eufórico, sobre o momento bacana, de diversão. Mas isso é legal, porque o aluno percebe o professor como um ser humano, né? Que também se diverte, que também tem os seus passeios, que também tem suas aventuras, e isso aproxima aluno e professor. Então esse foi um momento muito engraçado, e assim, que eu fiquei roxo, né, de vergonha a hora que as fotos começaram a ser projetadas. Gente, porém, também tem uma outra parte, né, de constrangimentos que a gente passa em sala de aula que deixam a gente meio chateado. Como, por exemplo, uma vez eu fui entrar numa sala de aula, ao abrir a porta, um latão cai sobre a minha cabeça, com lixo e tal. Foi uma brincadeira meio de mau gosto dos alunos, claro, foi extremamente constrangedor, e a imaginação de como que eu continuo a aula a partir dessa situação. Eu poderia ter batido de frente, brigado com os alunos, dado suspensão, como a direção gostaria que eu fizesse na época, isso também muito tempo atrás, mas não, eu levei na esportiva, e a partir daquele latão, a gente produziu uma aula, a minha aula era sobre acústica, física, eu comecei a fazer um bate-lata, os alunos começaram a bater na carteira e a gente conduziu a aula a partir daquilo. Então foi muito bacana. Então assim, tem situações que a gente vive que são bacanas, são muito engraçadas em sala de aula, mas tem uma situação de violência com o professor que é muito chata e é triste, mas que a gente tem que saber levar para conseguir conduzir uma aula e conseguir fazer o nosso trabalho. Lembra-se de algum momento que te deixou feliz? Mas parece que como professor a gente tem vários momentos que nos deixam extremamente felizes. Mas vou citar aqui dois também. O primeiro foi quando encerrou meu contrato de trabalho em uma determinada escola. Sem que eu soubesse, os alunos criaram e organizaram um evento gigantesco, onde a escola inteira parou, e a minha saída daquela escola foi marcante. Foi marcante porque os alunos em pé, nos corredores, no ginásio, aplaudiam a minha saída daquela escola como assim, se fosse um momento mágico para eles. Isso como uma grande pessoa, uma celebridade estivesse passando por ali. E era apenas eu, professor substituto, saindo, encerrando meu contrato. Aquilo me marcou demais, e eu lembro até os dias de hoje. E toda vez que eu passo nos corredores daquela mesma escola, me dá arrepios de lembrar aquele dia que foi mágico e transformou minha vida. Um segundo momento marcante, dentro da disciplina de física, eu trabalhei com os meus alunos foguetes, lançamento de foguetes. A gente trabalhou e a gente participou 2 vezes das Olimpíadas Brasileiras de Foguete, a Mobfog, no Rio de Janeiro. E um momento que me marcou muito, que me deixou muito feliz,
foi quando os meus alunos do colégio que eu trabalho abandonaram o projeto deles, quase foram desclassificados para ajudar uma colega que eles não conheciam, que era de um outro estado, a construir o seu foguete porque ela estava desesperada sozinha e não conseguia desenvolver. Eles conseguiram ajudar a menina, ela lançou o foguete dela, foi classificada e eles no último lançamento também foram classificados. Na ocasião, foram campeões nacionais naquele ano. Isso me marcou muito, porque às vezes a gente pensa muito no campeonato, em vencer o jogo. E eles perceberam que naquele momento, o maior aprendizado que ficaria era o de estender a mão solidária e poder ajudar o outro. E passar essa sabedoria e passar esse conhecimento para esses alunos foi muito marcante. Ver eles praticando isso foi sensacional. Então, são momentos que brilham em nossa mente e que fazem a gente refletir a cada instante que cada palavra, cada gesto em sala de aula transforma completamente a vida desses meninos. Professor, você já pensou em desistir da profissão? Quem nunca não é? Em qualquer profissão, acredito, a gente sempre pensa nas possibilidades que a gente teria de fazer outra coisa. Mas na verdade, eu percebo que o dar aula, o estar em sala de aula, o poder fazer isso é muito maior. Então assim, embora eu tenha pensado já desistir da profissão, eu pensei em ausentar momentaneamente da sala de aula, mas não parar com a educação. Poder fazer outras atividades, realizar outras atividades dentro da educação para potencializar a educação de muito mais jovens. Isso é um dos carros-chefes que me trouxe aqui para o YouTube. Verdade. Chegar aqui no YouTube é exatamente isso. É poder romper as barreiras de uma sala de aula, poder chegar em outros lugares. Então assim, já pensei sim em desistir da profissão, já lutei contra isso, já pensei em outras possibilidades de tarefa, mas o dar aula ainda é algo que me toca muito e eu pretendo, mesmo nas dificuldades que os professores encontram hoje no Brasil, eu pretendo continuar por muito tempo ainda nessa carreira. Você teve algum professor que marcou a sua vida? Pessoal, eu tive alguns professores que marcaram a minha vida, marcaram a minha história e assim, muito de como eu dou aula hoje vem do estilo de aula desses professores, né? Posso citar o professor Giacometti, da Unesp de Presidente Prudente. Posso citar o professor Carlos José Leopoldo Cazé, da Unesp também de Presidente Prudente. Posso citar outros professores, né, que aí já é de um passado muito mais longo, né, mas que me marcaram como dar aula. E um deles, que é muito mais recente, o professor Nelson Pirola, da Unesp de Bauru, que me trouxe a ideia de humanização do ensino de ciência. E claro, sem esquecer do professor Luiz Carlos de Menezes, que foi meu orientador de mestrado e que me inspirou muito na ideia de como levar a educação para a sala de aula, como fazer a transposição da ciência de laboratório para uma sala de aula. Então, são pessoas que foram realmente marcantes e que fizeram a diferença. E assim, você só se torna profissional e você só é profissional a partir da mensagem e daquilo que o professor deixou na sua vida. Nenhum de nós seríamos o que somos hoje se nós não tivéssemos bons professores lá no passado. Então, são pessoas como essas, professores, que realmente marcam a nossa vida. Então aproveita inclusive esse vídeo para fazer essa homenagem a esses professores que eu citei e falar muito obrigado por eu ter chegado até aqui, porque vocês fazem realmente parte dessa história. Obrigado. Por que eu decidi criar um canal no YouTube? Bom, inicialmente o canal no YouTube foi criado simplesmente para eu conseguir chegar aos meus alunos presenciais de uma maneira mais forte, né? Ou seja, a nossa aula não está parada ali nos 50 minutos, mas a gente poder continuar essa aula, o aluno poder rever alguns conceitos ou poder tirar algumas dúvidas. Então foi através disso que eu criei o canal. Porém, o canal ganhou uma magnitude e hoje eu atendo alunos do Brasil inteiro, de fora do país, de Portugal, Angola, que questionam e tiram suas dúvidas em relação a vários fatores científicos, a diversos conceitos de física. E a gente recebe mensagens de agradecimento o tempo todo.
Agora eu estou com um projeto de física militar, ou seja, eu estou trabalhando com os alunos, preparando eles agora para escolas militares, né? Então eu percebi que com o canal no YouTube, e claro, vinculado ao YouTube Edu, né, a gente consegue chegar a muito mais pessoas e a alunos que provavelmente moram em regiões muito afastadas e não teriam acesso a uma educação de qualidade. Então a gente consegue levar até eles a mesma qualidade de aula e a mesma oportunidade que as pessoas que moram nos grandes centros têm. Então isso cativa a gente a permanecer e a criar cada vez mais conteúdo dentro do YouTube. Por isso que a gente fala para você, cara, sempre dá um like, compartilha e indica canais de educação para todo mundo, porque é extremamente importante que esses canais ganhem peso, que esses canais apareçam, porque tem muita gente que precisa e não sabe onde encontrar as informações. Então, vamos dar uma equilibrada entre aquele canal de entretenimento e os canais de educação, porque é importante toda essa educação para a sua qualidade de vida. Pessoal, para criar um canal no YouTube, para ser professor, com certeza a gente foi inspirado por outros grandes canais, professores que realmente fazem a diferença no nosso cotidiano e no mundo e na vida de diversas pessoas. Como ser professor de física, ter canal no YouTube e não ser inspirado por Ives Urquiza, do Física Total, o grande mentor no ensino de física dentro do YouTube. Cara, as aulas dele são sensacionais, ele tem uma clareza e um cuidado com os conceitos físicos que poucos professores no mundo têm. E essa preocupação leva até você um ensino de qualidade. Outro professor que me inspirou e que me ajudou demais é o Marcelão da Química. Pois é, o professor Marcelo, cara, ele parece muito louco, tem um canal bem da zoeira, bem bagunça, mas, cara, ele inspira diversos alunos. Ele vai olho no olho do aluno e fala assim, cara, você pode, cara, vem com a gente e tal. Isso é muito bacana, cara. Então, esses dois professores, o Ives Urquiza e o Marcelão da Química, são, sim, os meus grandes mestres dentro do YouTube. Claro, tem outros, como, por exemplo, o professor Tiago, da Matemática Passo a Passo, que é um parceiraço dentro do YouTube. A gente tem o professor Fabrício, do Física Fabris, que é sensacional, ok? A gente tem a Matemaníaca, a Ju, a Matemaníaca. Quer dizer, tem uma galera aí que dá pra gente, assim, um suporte muito bacana. E assim, eu queria, nesse momento, pedir para que você, como presente Dia dos Professores, fosse até o canal dessa galera. Tá aqui na descrição do vídeo, cada um dos canais. Vá até o canal deles e, como presente Dia dos Professores, se inscreva no canal dessas pessoas, para que você possa ter acesso a conteúdos de qualidade, conhecer o trabalho desses professores e melhor, cara, inspirá-los a produzir cada vez mais conteúdos para você. Você vai precisar, seu filho vai precisar, os seus netos vão precisar, a sua família precisa ter acesso, o Brasil precisa ter acesso à educação de qualidade. Então, na Semana do Professor, não deixe de dar um abraço no seu professor, de homenagear os seus professores e, claro, de fazer com que o seu professor se sinta alguém especial, porque é. Beleza? Gente, um grande abraço, professores de todo o Brasil. Sucesso para vocês, feliz Dia dos Professores. E galera, não deixa de se inscrever no nosso canal e não se esqueça, vem com a gente vencer sucesso. Um grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!